Olá! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje trabalharemos as páginas 34 a 37 do livro, na seção Volta e Revira. Como vocês já estão acostumados, o Volta e Revira é para fazermos revisão da unidade estudada. Então vamos lá? Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Esses são os pontos cardeais que estudamos. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Lembrando que o nordeste fica entre o norte e o leste, sudeste entre leste e sul, sudoeste entre sul e oeste e noroeste entre o oeste e o norte. Os pontos cardeais e os pontos colaterais indicam direções de orientação e de localização. Então, sabendo as direções, nós conseguimos nos localizar. Vimos que uma forma de descobrir a direção é apontando o braço direito para o lado onde o sol nasce e o braço esquerdo para onde ele se põe. Assim, à frente temos o norte e atrás temos o sul. Vimos também em nossas aulas sobre a visão oblíqua, que é aquela visão de cima e de lado, na diagonal, onde a gente consegue ter alguns detalhes do que nós estamos vendo, alguns detalhes laterais daquilo que estamos vendo. A outra visão que estudamos foi a visão vertical, que é a vista que se tem de cima para baixo. Nessa visão vertical, conseguimos ver apenas a parte de cima, e é esta visão que é usada para o desenho das plantas dos lugares e das casas. Planta é a representação de um lugar, então, na visão vertical. Pessoal, agora vocês têm alguns exercícios para realizar. Lembrando que no Volta e Revira, a ideia é que vocês voltem na unidade em busca das respostas para as questões, ok? O primeiro exercício, encontre as palavras no diagrama. Então, vocês têm um caça-palavras, onde vocês irão procurar as palavras de acordo com os itens. Então, no item A, direção no horizonte, onde o sol aparece, onde ele nasce. Qual é a direção que ele nasce? Direção no horizonte, onde o sol se põe. À tarde, onde ele se põe. Vista que se tem de cima para baixo. Como que é o nome dessa vista? Como que é o nome dessa visão? Representação de um lugar visto de cima. Então, quando eu olho algo de cima, eu represento ele por meio de desenhos e coloco legendas. Como que eu chamo esse desenho? Informa o significado dos símbolos e das cores usados na planta. Então, ao lado da planta, tem algo com desenhos e cores, né? Desenhos dos elementos das plantas e cores, e nos informa o significado de cada coisa da planta. Como nós chamamos isso? No exercício 2, observe o desenho. Vocês têm um mapa de uma cidade, onde tem a casa da Marina, nosso ponto de partida. A casa de Marina está localizada aí vocês vão colocar norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Vocês vão ver pela rosa dos ventos que está no centro do desenho. A direção que ela está localizada em relação à praça. Mariana está saindo de casa para ir ao banco. Para isso,
ela deve seguir a direção. Então, qual direção? A mesma coisa. Observem a rosa dos ventos para localizar a direção que a Mariana precisa para ir ao banco. Ao sair do banco, Mariana pretende ir ao mercado. Para isso, ela deve seguir a direção. Agora, ela está no banco, partindo do banco. Que direção ela precisa seguir para ir ao mercado? No exercício 3, partindo da praça, que direção você deve seguir para chegar a? Então, vamos imaginar que você está nessa cidade onde a Mariana mora. E você está na praça, no centro da cidade. Então, para você ir à escola, qual direção que vai seguir? Se você estiver na praça e vai à biblioteca, para qual direção seguir? A mesma coisa com sorveteria. Então, você está na praça, vai para a sorveteria. Qual é a direção? E se você estiver na praça e vai ao hospital, qual é a direção? Bem, no exercício 4, onde vocês têm a visão vertical de parte do município de Manaus, no estado de Amazonas, uma foto de 2016, pede para vocês desenharem a planta dessa imagem. Porém, solicita um papel transparente. E como nós estamos no momento que não podemos sair para ir a uma papelaria e nem sempre temos um papel transparente em casa, essa atividade nós faremos quando retornarmos ao colégio, ok? Então, esse exercício faremos posteriormente, depois. No exercício 5, fala assim: com a ajuda do professor, descubra a direção leste em relação à escola onde você estuda. Então, em relação ao colégio MCE. Depois, observe os elementos que existem ao redor da escola e identifique o que há. Também é uma atividade que precisaríamos estar na escola para fazer. Porém, eu pesquisei pelo Google Maps, espero que ajude-os na realização das atividades. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte da aula. Ao norte da escola, nós temos o INSS. A leste da escola, temos uma igreja batista, que fica do ladinho do colégio. Ao sul, teremos a diretoria de ensino, aquele prédio do outro lado da rua, em frente ao colégio. E ao oeste da escola, temos uma loja de produtos de limpeza, que fica do outro lado da escola, tá? Atravessando aquela rua que nós temos, que vai passar em frente ao Shibata, existe uma loja de produtos de limpeza. Então, aquela ali é o nosso ponto de referência oeste da escola. Bem, continuando, leia o texto. Por meio dos pontos cardeais, podemos nos localizar melhor no município. Mas nem sempre são utilizadas as palavras norte, sul, leste e oeste para designar essas direções. As palavras oriental, ocidental, meridional e setentrional são outros nomes dados aos pontos cardeais. Descubra a qual ponto cardeal cada uma dessas palavras corresponde. Então, vocês farão uma pesquisa nos sites, no Google, e vocês irão descobrir para qual ponto cardeal essas palavrinhas fazem referência. Então, quando a gente fala de oriental, qual é o ponto cardeal oriental? Qual o ponto cardeal ocidental? O ponto meridional e o ponto setentrional. Vocês receberam os encartes junto com o material do colégio. No Vamos Jogar, vocês irão pegar os encartes referentes ao conteúdo de geografia
Então, vocês irão destacar no encarte 1 a Rosa dos Ventos e colá-la na praça que está localizada em frente ao prédio da prefeitura. Então, vocês irão usar o encarte 1 para isso. Para colar a Rosa dos Ventos no local correto, saiba que a prefeitura do município está ao norte da praça. Então, vocês irão colocar a Rosa dos Ventos em frente à prefeitura, com o ponto norte apontando para a prefeitura. Ok, pessoal? Na próxima aula, faremos a correção das atividades e, em relação aos encartes, vocês irão tirar uma foto e enviar para mim na Agenda Edu. Pessoal, até a nossa próxima aula.